Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal Mais 15 Minutos. Eu sou o Márcio Alex e hoje nós vamos falar sobre um dos temas mais polêmicos, assustadores e debatidos da história da humanidade: a Inquisição. Quando as pessoas ouvem essa palavra, normalmente imaginam fogueiras, julgamentos, perseguições religiosas e torturas. E de fato, esses elementos fizeram parte dessa história. Mas a verdade é que a Inquisição foi muito mais complexa do que a maioria das pessoas imaginam. Ela durou séculos, atravessou diferentes países, mudou ao longo do tempo. Envolveu religião, política, economia e disputas de poder. E para entender tudo isso, precisamos voltar para uma época em que a Igreja Católica possuía enorme influência sobre a vida das pessoas. Então prepara o café, ajeita o volume e vamos mergulhar nesse tema. Antes de falarmos da Inquisição, precisamos entender o contexto. Durante a Idade Média, a Igreja Católica era uma das instituições mais poderosas da Europa. Sua influência estava presente em praticamente todos os aspectos da vida: religião, educação, política, casamento, leis, moral. Quase tudo passava de alguma forma pela igreja. Para a maioria das pessoas daquela época, a religião não era apenas uma crença. Era uma forma de enxergar o mundo, o céu, o inferno, os pecados, a salvação da alma. Tudo isso fazia parte do cotidiano. E nesse cenário surgiu uma preocupação crescente: a existência de grupos considerados heréticos. Afinal, o que é heresia? A palavra heresia significa uma crença ou doutrina considerada contrária aos ensinamentos oficiais da igreja. Em outras palavras, quando alguém defendia ideias religiosas diferentes das aceitas pela Igreja Católica, podia ser acusado de heresia. Hoje isso pode parecer algo simples, mas na época era considerado extremamente grave. Muitas pessoas acreditavam que uma heresia poderia colocar em risco a salvação de inúmeras almas. Por isso, a igreja passou a combater esses movimentos, e é exatamente aí que surge a Inquisição. A primeira fase da Inquisição começou oficialmente no século XIII, em 1231. O Papa Gregório IX criou os chamados Tribunais Inquisitórios. O objetivo declarado era investigar casos de heresia. A igreja acreditava que precisava proteger a fé cristã, principalmente diante do crescimento de movimentos considerados perigosos. Entre eles estavam os cátaros e os valdenses, e outros grupos religiosos que divergiam da doutrina oficial. Os inquisidores eram responsáveis por investigar denúncias, recolher testemunhos, interrogar suspeitos, emitir julgamentos. É importante entender uma coisa: a Inquisição não surgiu de uma única vez, nem funcionou da mesma forma em todos os lugares. Ela passou por várias transformações ao longo dos séculos. Afinal, quem eram os cátaros? Os grupos mais perseguidos foram os cátaros. Eles viviam principalmente no sul da França. Possuíam crenças diferentes das ensinadas pela Igreja Católica. Defendiam uma visão dualista do mundo. Acreditavam que existia um conflito entre forças espirituais e materiais. Recusavam diversos ensinamentos da igreja. Com o crescimento do movimento, a igreja reagiu, e em 1209 começou a Cruzada Albigense, uma campanha militar contra os cátaros. O conflito foi extremamente violento. Milhares morreram, e o movimento acabou praticamente destruído. Vem cá, agora vamos entender como é que funcionavam os tribunais inquisitoriais. Uma denúncia podia partir de várias fontes: vizinhos, conhecidos, parentes, membros da comunidade. Uma vez denunciada, a pessoa era investigada. Os inquisidores recolhiam depoimentos, buscavam testemunhas, analisavam as evidências. O acusado podia apresentar defesa, mas nem sempre possuíam acesso a todas as informações do processo. Dependendo do caso, poderiam sofrer diferentes punições, como penitências religiosas, multas, confiscos de bens e até prisão. E nos casos mais graves, condenação à morte. Esse é um dos temas mais conhecidos quando falamos da Inquisição. A tortura foi utilizada?
Sim, mas é importante explicar o contexto histórico. Durante a Idade Média e parte da Idade Moderna, a tortura era utilizada por vários tribunais europeus. Não era algo exclusivo da Inquisição. Mesmo assim, ele esteve presente em determinados processos inquisitoriais. O objetivo declarado era obter confissões ou informações. Hoje sabemos que métodos desse tipo são extremamente problemáticos, porque uma pessoa sob tortura pode confessar qualquer coisa, apenas para encerrar o sofrimento. Por isso, a tortura é considerada uma grave violação dos direitos humanos. Agora chegamos à versão mais famosa da Inquisição, a Inquisição Espanhola. Ela foi criada em 1478 pelos reis católicos Fernando de Aragão e Isabel de Castela. Aqui existe uma diferença importante. Embora tivesse autorização papal, ela ficou fortemente ligada ao poder da monarquia espanhola. O contexto era o seguinte: a Espanha acabava de concluir a Reconquista. Os reinos cristãos haviam retomado territórios anteriormente dominados por muçulmanos, e os governantes buscavam maior unidade religiosa. Nesse cenário começaram as perseguições contra grupos considerados suspeitos, principalmente judeus convertidos ao cristianismo, conhecido como cristãos novos, e também muçulmanos convertidos. Os governantes suspeitavam que muitos continuavam praticando suas antigas religiões secretamente. Um dos nomes mais conhecidos da Inquisição Espanhola foi Tomás de Torquemada, primeiro grande inquisidor da Espanha. Seu nome se tornou símbolo do rigor inquisitorial. Durante seu período de atuação, ocorreram numerosos julgamentos, confiscos de bens, prisões e execuções. Até hoje ele permanece como uma das figuras mais controversas da história europeia. Uma prática marcante da Inquisição Espanhola eram os chamados autos de fé. Eram cerimônias públicas. Nelas eram anunciadas as sentenças dos condenados. Podiam incluir penitências religiosas, prisões ou entrega do condenado às autoridades civis para execução. Esses eventos reuniam multidões, funcionavam também como demonstração de poder religioso e político. Em 1536 foi criada a Inquisição Portuguesa, e esse tema é especialmente importante para nós brasileiros, porque Portugal controlava o Brasil, logo a influência inquisitorial chegou até a colônia. Os principais alvos eram cristãos novos, judeus convertidos, praticantes de religiões consideradas proibidas, pessoas acusadas de feitiçaria, bigamia, blasfêmia e outros comportamentos considerados incompatíveis com a moral religiosa da época. Muita gente imagina que existe um tribunal inquisitorial permanente no Brasil, mas isso não acontecia. O que existiu foram visitas inquisitoriais. Representantes da Inquisição vinham para a colônia, investigavam denúncias, realizavam interrogatórios, coletavam informações. Diversos moradores do Brasil foram denunciados ao longo dos séculos. Alguns acabaram enviados para o julgamento em Portugal. Entre os perseguidos estavam cristãos novos, praticantes de religiões africanas, acusados de feitiçaria, pessoas que criticavam a igreja, indivíduos suspeitos de práticas religiosas consideradas proibidas. Quando falamos em Inquisição, muita gente pensa imediatamente em bruxas. Mas existe uma curiosidade importante. A maior parte dos julgamentos por bruxaria aconteceu fora dos tribunais inquisitoriais tradicionais. Muitos ocorreram em tribunais civis europeus, principalmente entre os séculos XVI e XVII. Mesmo assim, o medo da feitiçaria estava presente em várias regiões da Europa. As acusações podiam surgir por diversos motivos: doenças, problemas agrícolas, conflitos pessoais, superstições. Milhares de pessoas foram acusadas de bruxaria e muitas acabaram executadas. Grande parte delas, mulheres. Agora chegamos a um momento decisivo. Martinho Lutero publica suas famosas 95 teses. Esse evento marca o início da Reforma Protestante. Diversos grupos cristãos passam a romper com a Igreja Católica. Entre eles, luteranos, calvinistas, anglicanos e muitos outros.
A Europa entra num período de enormes conflitos religiosos. E nesse contexto, a Igreja Católica reforça mecanismos de controle doutrinário. E a Inquisição ganha nova importância. Como resposta à Reforma Protestante, surge a Contra-Reforma, um conjunto de medidas adotadas pela Igreja Católica. Entre elas, o Concílio de Trento, a criação de seminários, a atuação dos jesuítas e o fortalecimento dos tribunais inquisitoriais. O objetivo era defender a doutrina católica e combater a expansão protestante. Outro instrumento importante foi o chamado Index Librorum Prohibitorum, uma lista de livros considerados perigosos para a fé católica. Diversas obras foram incluídas ao longo do tempo. O objetivo era impedir a circulação de ideias consideradas inadequadas. Hoje isso nos parece estranho, mas naquela época o controle das ideias era visto como questão de segurança religiosa e política. Um dos casos mais famosos envolvendo a Inquisição é o de Galileu. Galileu defendia o modelo heliocêntrico, ou seja, a Terra gira ao redor do Sol. Hoje isso parece óbvio, mas na época gerou enorme controvérsia. Em 1633 ele foi julgado pela Inquisição Romana. Acabou condenado. E passou os últimos anos de sua vida sob prisão domiciliar. O caso de Galileu se tornou um dos símbolos dos conflitos entre ciência e instituições religiosas. Com o passar dos séculos, a Europa começou a mudar. O iluminismo ganhou força. Novas ideias sobre liberdade individual surgiram. Os direitos humanos começaram a ser discutidos. A influência dos tribunais inquisitoriais diminuiu gradualmente. Diversos países encerraram suas atividades. A Inquisição Portuguesa foi extinta em 1821. A Inquisição Espanhola foi encerrada definitivamente em 1834. E aos poucos esse sistema desapareceu. Agora vem uma pergunta importante. Como devemos olhar para a Inquisição hoje? Primeiro, precisamos evitar simplificações. A Inquisição foi um fenômeno histórico complexo. Durou séculos. Assumiu formas diferentes em vários países. Teve motivações religiosas, mas também políticas e econômicas. Ao mesmo tempo, deixou um legado marcado por perseguições, intolerância e restrições à liberdade de pensamento. Por isso, continua sendo tema de tantos debates entre historiadores. Quando estudamos a Inquisição, não estamos apenas analisando tribunais religiosos. Estamos observando uma época em que religião, política e poder estavam profundamente conectados. Uma época em que a divergência de ideias podiam trazer consequências extremamente graves. Uma época que nos ajuda a refletir sobre tolerância, liberdade religiosa e liberdade de pensamento. E talvez essa seja a principal lição deixada por essa história. Entender o passado para valorizar conquistas que hoje parecem naturais. O direito de acreditar, o direito de discordar, o direito de pensar livremente. E é isso aí, galera! Se você curtiu esse vídeo, já deixa o like aqui, se inscreve no canal Mais 15 Minutos e compartilha com aquele amigo que ama história sem enrolação. Comenta aqui embaixo, ó, qual tema você quer ver nos próximos vídeos, porque eu tô lendo tudo. Muito obrigado por assistir até aqui. E até o próximo vídeo. Top.